partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Nós estamos aqui, eu, Zildete Montiel e Alcel Pro Saúde, sempre com você. Alcel Zap, agora é digital. Você pode marcar consultas, acertar pendências e você pode acionar o botão antipânico. Alcel Pro Saúde, sempre com você. E hoje nós vamos apresentar o Dr. Humberto Akira Takahashi. Ele é fisioterapeuta, ele tem a ortopédica Tatuapé pertinho do metrô, possui graduação em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Também tem uma formação acadêmica maravilhosa, especialização em acupuntura, graduação em fisioterapia. Ele tem também DTM, oclusão e dor orofacial, terapia manual, conceito McConnelly de bandagem funcional, RPG australiano, método movimento combinado, método Mulligan, também MMSSMMI e coluna, mobilização neural. Olha, tem tantos cursos, extensão universitária em RPG pelo reequilíbrio proprioceptivo muscular, também, olha, são muitos cursos norte-americanos, nos Estados Unidos, enfim, é uma pessoa altamente capaz. E o que me chamou muita atenção no trabalho dele é que ele tem um protocolo comprovado e eficaz que acaba com a dor na coluna sem cirurgia. Tudo isso nós vamos falar hoje e vocês fiquem atentos. No final eu vou dar os contatos do Dr. Humberto e vai ser assim muito bom para quem tem dores, para quem não precisa operar. Isso é maravilhoso. Boa tarde, Dr. Humberto Akira Takahashi. Boa tarde. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Então, doutor Humberto, vamos direto ao assunto, tem muita gente interessada, nossos ouvintes estão ligadíssimos. O que são dores crônicas? A dor crônica pode ser definida como um processo de doença em que a cura não ocorre e a dor persiste além do tempo do tratamento determinado, normalmente de 3 a 6 meses. E o que pode causar as dores crônicas? As causas de dores crônicas podem estar relacionadas ao distúrbio do sono, trauma emocional, por exemplo, depressão, problema psicológico, genética, infecção por vírus e doenças autoimunes. Também podem estar envolvidas nas causas de dores crônicas. Deficiência de magnésio no corpo também é uma das causas de dores crônicas. Uma das funções do magnésio é justamente bloquear os receptores cerebrais do glutamato, o neurotransmissor que pode tornar seus neurônios hipersensíveis à dor. Outra causa é o excesso de analgésico, que desenvolve uma hiperalgesia, uma sensitiva maior de dor, obrigando o paciente a tomar uma dose maior de remédios para que possa passar as suas dores. Para fazer o tratamento com o senhor, é a pergunta da Geisa Célia. Para fazer o tratamento com o senhor, é necessário parar com todos os analgésicos? Não necessariamente, tá? Depende de cada caso. A gente tem que analisar cada caso e fazer uma avaliação. Entendo. Tá, a Cláudia Galdino, ela pergunta, eu tenho fibromialgia, tem como cessar essa dor? O fibromialgia são 7 os mais pontos de dores, entendeu? O que você pode amenizar, depende da causa, ou até melhorar os sintomas desse paciente também. Entendi. Mas pode curar sim, desde que seja analisada os pontos de dor e realmente eliminar esses pontos de dor. Priscila, ela pergunta, eu tenho início de artrite no joelho, sou jovem, tenho muito medo de operar. Tem como resolver? O artrite tem que ser acompanhamento de um reumatologista. Nesse caso, seria uma parte multidisciplinar, além do médico reumático. Tá? Mas a sua especialidade é mais coluna, né?
Como? A sua especialidade é mais coluna? Não, o meu é membro periférico também, coluna também. Certo. E qual é esse tratamento que o senhor diz que não precisa a cirurgia? Como é feito? Através de correção de desvios, no caso, reequilíbrio músculo-esquelético, tá? No caso, ele aliviaria muitas das dores e, consequentemente, a pessoa teria um melhor padrão de vida. Certo. E quantos por cento da população adulta do país sofre com essas dores? A dor crônica é uma condição que afeta 60 milhões de brasileiros. Não, ou seja, quase 30% da população brasileira. Entendi. E essas dores crônicas, como elas afetam o paciente? O que tem, assim, que a pessoa não pode fazer? Os pacientes relatam sérios comprometimentos em sua rotina, influencia negativamente a autoestima. A dor crônica afeta a capacidade de trabalhar ou realizar tarefas simples do dia a dia. Nesse período, alguns sintomas como ansiedade, irritabilidade, depressão, insônia, alteração no apetite e preocupação com o corpo são os mais comuns. Pessoas portadoras de dores crônicas já acordam se sentindo cansadas, mesmo tendo dormido por muitas horas. Além disso, o sono também é interrompido por causa da dor. E pacientes também apresentam problemas como a apneia. Outros sintomas comuns em pacientes que portam dores crônicas é a dificuldade de se concentrar, prestar atenção e focar em atividades que demandam esforço mental. E a dor crônica tem cura, doutor? A dor crônica é muito difícil de ser curada por completo. Trata de um problema complexo que exige um trabalho interdisciplinar, envolvendo profissionais de diferentes especialidades. Em muitos casos, o objetivo não será acabar a dor totalmente, mas promover um alívio o mais sustentável e duradouro possível, e ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Para isso, vários recursos podem ser empregados. Medicamentos e procedimentos intervencionistas podem oferecer alívio significativo da dor. A fisioterapia, nesse caso, é imprescindível para promover a reabilitação. O trabalho psicológico e psiquiátrico, em muitos casos, pode ser importante, pois a dor crônica geralmente acarreta alterações emocionais, podendo levar a condições como ansiedade e depressão. Por outro lado, a dor crônica tem cura? Como? A dor crônica tem cura? Não, ela pode ser curado, é difícil ser curado a dor crônica, mas pode levar uma qualidade de vida melhor, nesse caso. Certo. E os desvios posturais, eles são causados por quais motivos? Bom, os desvios posturais podem ser estruturais ou funcionais. As estruturais, como a escoliose em S e desvio de coluna, pode se originar por genética. E as funcionais podem ser origem de má postura. Por exemplo, na hora de sentar, na hora de trabalhar, sentar e dormir. O modo correto de sentar qual é? Bom, os dois pés tem que ser apoiados no chão. Você não pode jogar o pé para trás, tá? A coluna tem que estar totalmente encostada na parte posterior da cadeira, ok? E, por exemplo, se tiver um notebook, ele tem que estar na altura do olho, ou 10 graus abaixo da altura do olho. Não pode ficar abaixado, a cabeça pesa, né? Pesa muito. Então. E os desvios posturais, com todos os exercícios, com fisioterapia, quem tem a coluna já por genética em S, enfim, tem cura ou só tratamento? Nesse caso, por exemplo, o desvio funcional, que é causado por má postura, pode ser curável. Os desvios posturais estruturais, o objetivo do tratamento é minimizar esse desvio. Amenizar, né? Minimizar esse desvio. A pergunta da Regina Célia. Ela disse assim que está todo mundo almoçando na casa dela e que de repente nós começamos a falar de postura e todo mundo se ajeitou na cadeira. Isso é muito bom. Um beijo para você, Regina Célia. Obrigada pela audiência. Doutor Humberto, qual a diferença entre fisioterapia e ortopedia?
Eu não posso dizer que há uma diferença entre fisioterapia e ortopedia, e sim que a fisioterapia abrange várias especialidades, como respiratória, neurologia e uma delas ortopedia. Certo. E o que é HAT e IPTM? É o nome da técnica, chama HAT-IPTM. IPTM significa Integração Postural por Terapia Manual. O HAT, HAT significa que foi criado e desenvolvido por Humberto Akira Takahashi. Certo. Essa terapia é sua, né, doutor? Foi criado por mim. Como essa técnica foi desenvolvida? Como é que o senhor percebeu essa necessidade? Como é que o senhor percebeu que usando essa técnica podia resolver? As duas técnicas mais indicadas na fisioterapia para tratamento para desvios posturais são Pilates e RPG, Reeducação Postural Global. Essas técnicas utilizam como tratamento as posturas ditas globais, pois alinham todos os desvios posturais tudo ao mesmo tempo. No entanto, dependem de músculos e tendões para tirar seus desvios e realizar seus tratamentos. O questionamento nesse caso será o resultado no desvios posturais com pouco músculo ou ausência ao redor desse desvio. Devido a isso, eu comecei a pensar em outras regras de tratamento, uma técnica que respeitasse a anatomia do local do desvio. A técnica HAT-IPTM surgiu em 2001, até a validação científica em 2016 na Unicamp. Foram 15 anos de aprendizagem e aperfeiçoamento técnico. Que beleza, hein? Que beleza. Então essa técnica foi desenvolvida assim, e como que a pesquisa foi feita? No caso específico da pesquisa, a articulação estudada foi o retropé válvulo, região do pé. O osso do taso é o desvio postural. Porém, não existe músculo ao seu redor. Mas seria um pé chato, não? Não existe músculo ao seu redor. Mas é pé chato isso que a gente está falando, não? Hã? Esse desvio no pé seria um pé chato? Não, o retropé válvulo é um desvio postural com o tornozelo voltado para dentro. O tornozelo é voltado para dentro. Ah, tá. O elemento desse desvio gera a diminuição na sobrecarga nessa região de dentro desse tornozelo. E com isso, impede a compressão de tecidos, articulações e nervos desse lado, evitando dores nesse local. O pé chato pode ser seguido do retropé válvulo também, viu? Né? A pesquisa foram realizadas com 60 voluntários, ambos os sexos, idade 18 a 25 anos, militares, com o tornozelo voltado para dentro, o retropé válvulo em um dos pés. Certo. O equipamento utilizado foi o esse objeto arredondado que é colocado na técnica é o Super Ball? Para aplicar essa técnica é utilizado um objeto arredondado, né? Ele é arredondado. Para entender como o objeto artefato é arredondado, é importante saber que todos os posturais apresentam um padrão, né? Uma curvatura acentuada, uma parte convexa na região de músculo e tecidos estão alongados, e outra parte côncava. Nesse lado, os tecidos estão encurtados. Para aplicar a técnica HAT-IPTM é um estudo prévio do local. Utiliza a regra biomecânica convexo-convexo, atuando de maneira localizada, diferente das técnicas como a RPG Pilates, que trabalha o corpo e o problema como um todo. Para auxiliar no tratamento, utiliza esse artefato de forma arredondada, de forma baulada, tá? Que fica diretamente em contato com o desvio postural, que é outra parte convexa. Por isso que a regra chama convexo-convexo. Essas seriam as aplicações possíveis da técnica? Tá? Darei um exemplo, tá? Hernia de disco com dor lombar associada à hiperlora do lombar, que é um desvio postural. No ato da melhora do desvio na região lombar, uma curvatura acentuada, com o alinhamento desse desvio, há uma diminuição dessa curvatura, e com isso a diminuição dessa compressão da hernia de disco, e consequentemente a diminuição dessas dores. Entendi. A diferença entre uma técnica e a outra, a técnica HAT e a IPTM e as demais utilizadas para o tratamento desses males? Sim, a técnica HAT-IPTM é segmentada, trata os desvios posturais separadamente. Enquanto que o RPG e Pilates são mais conhecidas, os desvios posturais são tratados tudo ao mesmo tempo. Certo. O nosso ouvinte Paulo Ávila,
Ele pergunta: quanto tempo costuma demorar um tratamento? Bom, a técnica varia de pessoa a pessoa, porque quanto mais disfunção postural, maior o tempo de tratamento. Certo. E a Dina pergunta: eu tenho uma espécie de calombos nas minhas costas, nos ombros e na beira do pescoço. Isso é devido à postura? Pode ser. O calombo eu entendo como se fosse uma escoliose, entendeu? Pode ser devido à postura também. Desde que fosse na parte articular, deve ser associado com a escoliose e, consequentemente, dá para ser tratado também. Entendi. A sua técnica utiliza medicamentos ou cortes? Não, a técnica não utiliza medicamentos ou cortes, não é invasivo, não. Certo. E a técnica HATI, PTM, auxilia no pós-operatório, por exemplo? De qual forma? Tá, sim, desde que na articulação o tratamento seria realimento articular e muscular. Certo. Quanto tempo demora um atendimento? 1 hora. 1 hora. E quantas vezes por semana? Aí depende de cada pessoa, né? No caso, pode ser uma vez por semana ou 2 vezes por semana também. Certo. A nossa ouvinte Vera Maria Souza, de Fortaleza. Ô, Fortaleza, um abraço para vocês. Ela pergunta se ela vier a São Paulo fazer o tratamento com o senhor, quanto tempo ela deve ficar? Mas que patologia seria no caso? Seria coluna. Coluna, né? Então, na verdade tem que fazer uma avaliação postural, né? Para ver o problema dela. Como eu disse, o tratamento varia conforme a disfunção do paciente. Quanto mais disfunção, maior o número de sessões. Certo. Como procurar esse tratamento? O tratamento HT-PTM? Pode ser aqui em Campinas, no meu consultório, porque ainda não estou repassado para outros terapeutas. O senhor tem um consultório no Tatuapé? Não, eu tenho em Campinas. Ah, em Campinas. Porque eu vi aqui que o senhor tem um tratamento ortopédico Tatuapé perto do metrô. Está aqui na internet? Tatuapé, eu acho que é meu homônimo, não é em Campinas só. Somente Campinas. Ah, pois não. Tá certo, então. Então não é. Então é em Campinas. No final da entrevista a gente dá o contato, tá bom, doutor? Obrigado. Então, eu queria saber em relação ao resultado do tratamento. O que a técnica HAT e PTM apresenta? A técnica, ela sim, foi realizada um retroperbol com massa eficácia, tá? E com isso, como a técnica funciona, outras técnicas deverão ser testadas, tá? Outros tipos de articulações devem ser tratados também. Entendi. Qual é a faixa etária indicada para o tratamento? A faixa etária, ele pode ser desde uma pessoa na idade escolar até a terceira idade. Certo. A dona Luzia, ela pergunta qual é o peso ideal para uma mochila carregada por uma criança de 6 anos. Bom, se vai ser uma criança de 6 anos tem 50 quilos, no máximo tem que ser 10% do peso corpóreo, ou seja, 5 quilos. Certo, então está respondido. A terceira idade, ela se beneficia da sua técnica de que forma? A terceira idade é beneficiada por realinhamento muscular e articular, diminuição da dor, desde que respeite o limite fisiológico. Exemplo, a pele nessa faixa etária é mais sensível, devemos ter mais cuidado. Entendi. O senhor tem, assim, algumas dicas posturais para dar para os nossos ouvintes? Bom, eu posso falar sobre na hora de deitar, tá? O paciente deitar de lado, os 2 parâmetros são linha central de cabeça e linha central do tronco. É muito importante, como a pessoa deve dormir, né? Isso aí mesmo.
A altura do travesseiro ao lado da cabeça, acompanhar em relação à linha central do tronco ou um pouco a linha acima dessa linha. O paciente deverá colocar um travesseiro no meio das pernas. Isso evitará um sobrecarregamento nos joelhos e quadril. O paciente, por exemplo, com barriga para baixo, paciente com perdodose lombar, que é uma curvatura acentuada, deverá colocar um ou mais travesseiros abaixo da barriga, a fim de retificar a coluna. Tá? Certo. O nosso ouvinte Glauco Pereira de Oliveira, boa tarde, Glauco. Ele diz, boa tarde, doutor Humberto. Vemos que hoje os estudantes, especialmente as crianças, carregam mochilas muito pesadas. O que se poderia fazer para solucionar esse problema? Como eu disse, né, no máximo ele tem que fazer uma criança de 50 quilos, né, no máximo ele tem que carregar somente 10% do peso corpóreo, ou seja, 5 quilos só, tá? Certo, é isso mesmo. E também tem as rodinhas também, que às vezes elas aliviam um pouco. Mas também tem que ver como é que é puxada essa mochila, não é mesmo? É, muito interessante também. No caso, assim, pode ser com rodinha, pode ser, geralmente em X, né, a mochila. Isso diminui a sobrecarga entre um ombro e o outro, tá? E se for levar de um lado para o outro, uma mochila unilateral, deve ser sempre revezada, não passar de 40 minutos de um lado para o outro. Certo, tem que ir para um lado e para o outro, né? Que fica ideal, né? E cuidado também para não abaixar muito, porque aí a coluna fica entortada, né? Fica torta. É isso mesmo, muito bom. Muitas pessoas sofrem também com dores no maxilar. A sua técnica é indicada? Sim, a técnica é sempre indicada qualquer doença que pode alterar a postura. Nesse caso, a dor no maxilar, como disfunção de ATM, pode ser tratada. Ah, eu não sabia. Eu nunca imaginei que a coluna tivesse a ver com o maxilar. É vivendo e aprendendo, né, doutor Humberto? Sim, como é feito o tratamento para as dores bucomaxilares? O tratamento é feito por realinhamento da ATM, articulação temporomandibular, com uma nova de terapia manual, evitando assim o travamento da mandíbula, caso de hipomobilidade, e fortalecendo a musculatura, no caso de enfraquecimento, ao redor dessas articulações. E como é feita essa avaliação no paciente? Passa por meio de ficha de avaliação, cujo fisioterapeuta irá saber qual o parâmetro normal de amplitude da abertura da boca, no caso é TM, e parâmetro normal de avaliação postural corporal, no caso de desvios posturais. Vamos deixar claro que a TM é quando a pessoa abre a boca e aqui perto da orelha fica um estralo, ou você percebe que os ossos estão de uma maneira desalinhada. Isso, pode quando abre a boca faz travamento também. Ela trava fechada e aberta, né? Tem uma amplitude de movimento muito limitada. Então você pode destravar através de uma nova terapia manual. Certo. Olha, gente, isso é muito importante, muito sério. Geralmente a gente vai no dentista e ele fala, tá com a TM, né? Ou então, que nem uma nossa ouvinte está falando aqui, muito engraçado, é a dona Dirce, que ela foi dar um beijo no marido e que a boca caiu. E é verdade, destronca de um jeito que o queixo fica fora, né? Fica fora, né? A necessidade de um realinhamento articular. No caso, eu acredito que seja hipermobilidade, também tem que fortalecer também. É muito sério isso. E o tratamento como é feito? Realizar por terapia manual, né? Com luvas, né? Faz um realinhamento com as mãos, tá? Depois de realinhado, você tem que fortalecer. E fazer isso quantas sessões são necessárias para obter o resultado desejado? O travamento, se for um travamento assim, agudo, ele é mais rápido, entendeu? Agora, se for mais crônico, ele realmente tem que ir mais sessões, mais de uma sessão. Entendi. O seu tratamento é cobrado por sessão? É a pergunta do Fernando. Sim, é tratamento cobrado por sessão. Por sessão, né?
Então, como é feita a manutenção desse tratamento? Depois que termina, tem alguma manutenção a ser feita? Não, a manutenção, por exemplo, ela pode ser quinzenal, né, quinzenalmente, mensalmente, ou até mais tempo. Essa questão depende da condição da melhora do paciente. Às vezes o paciente tem alta e não precisa de manutenção, não. Entendi. A Lídia Vilela, que medidas a pessoa pode tomar para evitar as dores crônicas? Bom, para evitar atividades das dores crônicas, atividade física de baixo impacto nas articulações como pilates, musculação terapêutica, de baixa carga, hidroginástica, treinamento funcional que principalmente o peso do corpo, e atividades que aliviam o estresse como meditação. Certo. A pessoa que tem dores de coluna pode correr como exercício físico? É a pergunta do Robson. Não. Por exemplo, essas atividades com dor na coluna são de alto impacto, tá? Essa questão aí tem que ser evitada no primeiro momento. Isso não quer dizer que não vai correr futuramente. Há necessidade de fazer um tratamento, tá? E aumentar a carga aos poucos. E com isso que ele pode voltar a correr, mas ajudar no tratamento em si, não. Muito pelo contrário, isso prejudica. E ele continua aqui, o Robson Marques. Quais exercícios podem ser feitos como esporte quem possui problemas de coluna? Bom, o indicado é o Pilates, né? Nesse caso aí, né? O esporte, tá? O hidroginástica e o treinamento funcional que utiliza somente o peso do corpo, não com halteres ou coisas semelhantes. Certo. E quais medidas as pessoas podem tomar para evitar os desvios posturais? Se não for por condição genética, a pessoa poderá estar atenta nas dicas posturais, no jeito de dormir, na hora de sentar, em pé e nas atividades no seu cotidiano. Certo. Coisas que não sinta dor, que não dê impacto, né? Tudo assim, muito leve, não é verdade? Coisas assim, de baixo impacto, né? Por exemplo, hidroginástica é uma boa dica, entendeu? E coisa que evitar sentar mal no seu dia, no seu trabalho, entendeu? Tudo isso envolve aumento dos desvios posturais. Então você evitando também a chance de diminuir esses desvios também. Certo. A técnica HAT IPTM é exclusiva do Dr. Humberto. É a primeira técnica de correção de desvios posturais criadas no Brasil e é baseada em evidências científicas. É uma técnica segmentada, pois trata os desvios posturais separadamente. O mecanismo de correção é inverso a técnicas globais como Pilates e RPG. E os fundamentos inovadores da técnica surgiram em 2001 e serviu como tema de dissertação de mestrado lá na Unicamp e defendido na bancada em fevereiro de 2016 com o título Estudo Quantitativo da Técnica IPTM para Validação como Procedimento de Fisioterapia. Quem faz a sua técnica precisa fazer fisioterapia, a fisioterapia cotidiana que todo fisioterapeuta dá, ou somente a sua que é indicada? Pode fazer as duas, né? Mas desde que, por exemplo, geralmente a fisioterapia tradicional, né, são muito vinculados ao convênio médico. Aí, no caso, se a pessoa não for curada, tem que procurar uma especialidade, assim, no caso de coluna, que seria a técnica HAT-IPTM. Certo. O senhor diz que não há necessidade de operar depois que faz a sua técnica. Existe algum caso que mesmo com a sua técnica tenha a necessidade de cirurgia? Cirurgia, no caso assim? Não. No caso, como todo procedimento de fisioterapia, né? Ele, no caso do tratamento fisioterápico, ele evita que a pessoa seja operada. Agora, por exemplo, no caso de escoliose acima de 40 graus, pode ser um procedimento que pode ser operado também. Tá? Acima de 40 graus de amplitude. São graus extremos, mas graus pequenos pode ser curado com fisioterapia também.
Certo, eu tenho aqui várias perguntas sobre atividade física, se ela influencia no aparecimento das dores e desvios ou ajuda no tratamento e de qual forma? Bom, a atividade de alto impacto tem que tomar cuidado. Pode influenciar no aparição de dores e aumento de desvio. É sugerido que seja orientado por um educador físico ou um fisioterapeuta. E a atividade de baixo impacto, como eu já falei, negócio de ginástica, pilates, tá? Auxilia no tratamento também. Certo. A postura no andar, sentar e dormir influenciam no agravamento das dores e dos desvios? Sim, exemplo, um salto alto, né? Encurta o tendão do calcânio. E aumenta a sobrecarga no antepé do paciente, podendo surgir dores nessa região. Entendo. Quer dizer que o salto alto, nem pensar, né? Não, é assim, ele pode usar salto alto, a pessoa pode usar o salto alto, mas tem que ser alongar, tem que ter um procedimento. Logo depois que usar o salto alto, ele pode alongar, para evitar assim, dores nesse local. Longas caminhadas com salto alto nunca são não, indicadas, não. né? Nos Estados Unidos, as mulheres já vão trabalhar de tênis e colocam o salto alto na porta do prédio do escritório, né? Então, muito bom isso aí. Assim, né? Uma boa orientação. É ideal investir em bons colchões e travesseiros como auxílio no tratamento? Sim, um bom colchão e travesseiros resulta em uma boa noite de sono, evitando assim estresse, problemas crônicos na coluna e articulação e desalimento também. Certo. E quando procurar a ajuda de um fisioterapeuta? Quando que o meu ouvinte fala, bom, eu preciso de um fisioterapeuta? Deve procurar um fisioterapeuta competente, quando surgir dores no corpo e de origem musculoesquelética. E o paciente suspeitar que há desvio postural como escoliose. O paciente olha no espelho e observa que o ombro está mais alto que o outro. E o quadril também está mais alto que o outro. Então é a necessidade de procurar, nesse caso, um fisioterapeuta que trata de desvios posturais. Certo. E o que esperar de um tratamento fisioterápico? No caso aqui, é uma diminuição ou própria eliminação das dores e desvios posturais. Depende de cada situação. Sempre, né? O senhor diz que as dores vêm sempre da má postura e também da parte muscular. E eu tenho aqui muita gente perguntando, aqui o Douglas, o Juarez, o Fernandes, a maioria são homens, né? Com muitas dores após o futebol e também com dores. Eu tenho aqui mais pessoas, senhoras, né, perguntando sobre as dores do inverno. O senhor pode falar alguma coisa sobre as dores do futebol e as dores do inverno? Bom, a dor de futebol, eu trato de vários jogadores aqui, profissionais, né? E eles podem ter origem no membro inferior. Geralmente é posicionamento do joelho, dá muitas dores no pubis, né? O pubis é uma coisa grave no esporte também. E também essas dores, todas elas são curáveis, tá? E você tem que tratar, fazer um realinhamento muscular nesse caso aí e articular também. E depois voltar a jogar futebol. Não precisa jogar futebol com dores. Você pode agravar a lesão muscular e articular nesse caso, tá? E no inverno, sim, há evidências científicas que uma mudança de temperatura, não só do frio para quente, ou quente para frio, no caso assim, do inverno, tá? Há aumento de dores, justamente nessa transição de estação, por exemplo, de primavera para verão ou outono e inverno. Ah, que coisa interessante. O problema é o contraste de temperatura, entendeu? Como, por exemplo, tem inverno que está com 20 graus no dia e outro dia está com 7 graus. É claro que o corpo não aguenta, entendeu? Certo. E a pubalgia? Que a pubalgia é a vilã dos atletas. O que é a pubalgia?
Inflamação é inflamação do público, ele fica perto na região adutora, né? É uma inflamação constante, é muito dolorida, tá? Isso faz com que os jogadores de futebol, eles fiquem em possibilidade de jogar por um bom tempo futebol ou diminuição do rendimento esportivo também. Então é necessário que trate, tá? Com uma técnica, no caso terapia manual, para que possa ter um bom desenvolvimento nessa proteção, novamente. Entendi. E o tratamento é feito como? Tem que fazer exames? O ideal é ter um exame, né? Pode ser um exame de imagem, no caso aqui eu sempre peço um exame de imagem para ver a extensão do problema, tá? Depois analisado, a gente trata só com as mãos, tá? E é um pouquinho dolorido, mas a eficácia é muito grande. Certo, eu tenho aqui o testemunho muito bonito do campeão da Copa de 94, Ronaldo Rodrigues de Jesus, o Ronaldão. Hoje ele está com 58 anos, que sofria de dores na região pubiana e se livrou das lesões graças à terapia manual do Dr. Takahashi. E ele diz assim que sentiu o resultado rapidamente, em torno de um mês, como ele se concentra diretamente na lesão, a técnica é dolorida na hora, mas depois compensa. Hoje ele faz diversas atividades, joga futebol e tênis e participa de eventos esportivos. E outro que também sofreu com esse tipo de lesão foi o professor de Educação Física e policial civil, Fernando Silva, de 52 anos. Ele diz assim: fiquei 1 ano sem fazer nada devido à dor. 1 ano, hein, pessoal? Depois de ler uma matéria com o Ronaldão sobre essa técnica, fui atrás e o Dr. Humberto me curou. Agora corro, pedalo, nado e faço tudo sem dor, ele garante. E a melhora vem na primeira sessão. Praticante assídua de atividades físicas e fã de corrida, a empresária Elisete Miran Verardo Bossi, de 59 anos, recorreu à técnica HATI-PTM por causa de uma fascite plantar, que é a dor no calcanhar e fáscia plantar, dói o pé demais. Quadro associado ao pé cavo, como o doutor já falou, que eu achei que era o pé chato, hein, doutor? Após tentativas mal sucedidas com outros métodos, ela sentiu o resultado já na primeira sessão e depois de algumas, o problema desapareceu. Continuo com o tratamento para prevenir as dores, pois gosto de correr. Se sinto alguma coisa diferente durante o exercício, procuro logo pelo Dr. Humberto, para não sofrer mais como antes. Sinto um alinhamento imediato a cada sessão. Que maravilha, hein, Dr. Humberto? Obrigado. Que coisa linda, hein? Aí, aqui o senhor fala da sua cirurgia, que o senhor comprovou com a técnica em 60 voluntários de ambos os sexos, idade entre 18 e 25 anos, que apresentavam desvios na região do tornozelo voltado para dentro, que é o retropé valgo, em um dos pés. Durante 4 semanas, metade do grupo foi submetida a sessões de RPG e metade a HTI-PM. As análises iniciais apontaram resultados semelhantes na correção do desvio, mas com uma reavaliação 4 semanas depois, mostrou que a manutenção dos efeitos nas pessoas submetidas à técnica do Dr. Humberto foi mais eficaz. No experimento foi utilizado o baropodômetro, um tipo de balança que divide o corpo em esquerda e direita e identifica as pressões exercidas sobre o retropé em posição de equilíbrio estático ou corpo parado e oferece parâmetros para o trabalho científico. Dr. Humberto, como é feito, como esse seu tratamento pode ajudar as crianças? As crianças? As crianças, por exemplo, não tem uma idade fixa, né? Então, você pode, no caso dos desvios funcionais, por exemplo, uma criança que já entra numa escola, ela pode ser notada uma escoliose, entendeu? Antes que vira uma escoliose bem com alto grau, então eu falo, acima de 40 graus, a pessoa talvez tem que operar. Antes que aconteça esse nível elevado de graus, você pode ser tratado com esse desvio para diminuir, para levar uma vida normal, entendeu? Antes que a coluna fica totalmente torta. Entendi, muito bom.
porque as mães se preocupam muito com os filhos e é sempre bom nós ficarmos atentas, não é, mamães? Doutor, quais são os seus projetos futuros? Meu projeto futuro é repassar até para outros fisioterapeutas, né? Com certeza, né? Que está faltando tempo. E comprovar em outras articulações, né? Comprovação científica, mas em outras articulações, tá? Mas é uma técnica promissora, tá? Pois é uma técnica que funciona. Eu espero, além de não ficar restrito só a nível regional, e sim nacional e até mundial, essa técnica. Ah, que beleza. Então o senhor pretende dar aulas, dar cursos também para outros fisioterapeutas que podem assimilar a sua técnica, não é isso? Sim, nesse momento como... podem e devem, né? Minha agenda está meio lotada, entendeu? Está faltando tempo mesmo. Mas assim que possível, realmente eu pretendo repassar para outros fisioterapeutas. Certo. E da sua técnica, o senhor pretende aprofundar mais? Existe alguma coisa que o senhor ainda acha que é necessário? O senhor tem descoberto outras finalidades? Existem outros males que o senhor acha que a sua técnica ainda pode colaborar? Sim, desde que seja musculoesquelético, todo assim, mesmo hoje, né, joelhos, problema de joelhos, a gente pode tratar também, entendeu? Problema de ombro, tá? Tudo em relação ao musculoesquelético, a gente pode fazer, por exemplo, ombro congelado. É um ombro congelado, geralmente demora 3 anos para soltar isso aí. Depende da situação de cada paciente, claro, né? Certo. Mas a técnica, no caso aqui, é muito eficaz para soltar o ombro congelado. A pessoa que não consegue erguer o ombro direito, tá? Então, você pode ter um resultado muito bom em curto espaço de tempo. Então, para você que tem dores em hérnia de disco, tratamento com fisioterapia, cefaleias, tratamento com fisioterapia, terapia manual, a cervicobraquialgia e a lombociatalgia. Aliás, eu quero até que o senhor fale um pouquinho sobre a cervicobraquialgia e sobre a lombociatalgia. O que são essas dores, o que a pessoa sente e como a técnica pode resolver. Tá, a lombociatalgia, tá? Dor lombar, é aquela que irradia para uma perna, por exemplo. Tem muito paciente que fala, poxa vida, né? Tá doendo a minha lombar, além de doer lombar, tá irradiando para uma perna direita, por exemplo, tá? É o que então, a pessoa chama de ciático? Nervo ciático? Na verdade é irritação do nervo ciático também, tá? Além da compressão, não fica só na região lombar, ele irradia para o membro inferior, tá? Então por isso é lombociatalgia, irradia para o lado direito ou o lado esquerdo, essas dores, tá? Além de realinhamento da própria lombar, você precisa realinhar a parte do joelho e o pé também, que irradia para esse membro aí. Entendi. O Eduardo pergunta sobre tendinite. Eu tenho muitas dores quando eu teclo e não estou podendo mais teclar por conta de uma tendinite. A sua técnica seria boa para esse tipo de inflamação do tendão? Sim. O tendinite tem ótimos resultados aqui no consultório. Ele realinha, tá? Pode ser tendinite do cotovelo, porque tendinite não é só restrito ao cotovelo, ele tem do quadril, do joelho, então dá ótimos resultados aqui, viu? É muito rápido. Olha que beleza, atenção pessoal, vocês estão teclando aí com dor, doutor Humberto. Doenças associadas à tendinite são a tenossinovite e a bursite, né? Bursite também, tenossinovite, inflamação dos tendões. Então, é uma técnica muito eficaz. Você faz um realinhamento articular e muscular e os resultados são muito rápidos também. Certo, eu tenho aqui a pergunta da Alice. Ela diz que ela só pode usar salto, ela não pode usar sapato baixo, porque ela tem uma extrema dor nos calcanhares. E se o tipo de tratamento que o senhor oferece resolve? No caso aí, eu acredito que no caso dessa aí, eu acredito que ela, como ela utilizou muito o salto alto, houve um encurtamento do tendão. Então, no ato que ela coloca o pé no chão, ao estiramento do tendão, por isso que tem essas dores.
tá? Então a necessidade de ter um realinhamento na panturrilha, né? Para acabar com essas dores, assim. Certo. Eu tenho aqui a pergunta do Walter. Ele foi ao médico e o médico disse que ele tem o ombro congelado. Ele gostaria de saber o que é exatamente isso, porque o médico não explicou, e também se a sua técnica é indicada. Sim, a minha técnica é indicar para o ombro congelado, tá? O ombro congelado, ele tem dificuldade de erguer o braço acima de 90 graus. E, geralmente há um travamento no meio do caminho, na hora de abrir o braço. E a técnica é indicada assim, você realinhando o ombro, a escápula, principalmente a cintura escapular, o todo, incluindo escápula também, né? E a cervical, é um resultado muito eficaz nessa parte também. Certo. O doutor Luiz Eduardo, ele diz que ele tem muitas dores de ouvido por conta da mandíbula, se o seu tratamento é indicado. Sim, é indicado sim. E, inclusive não só de dor de ouvido, pode ser dor de cabeça também, associado com dor de cabeça. Tem muitos pacientes que têm problemas de dor de cabeça, cefaleias, o realinhamento da ATM ajuda muito também. Não só o problema de zumbido, essa parte, ele realinhando talvez até passe esse problema que ele tem aí. Sei. Porque dor de cabeça, hoje em dia, né, é o que as pessoas mais reclamam, e aí vem aquela coisa do excesso de analgésicos, né, que nós falamos no início, e que o senhor disse que o excesso de analgesia também pode provocar dores, não é isso? Pode, porque o paciente fica mais assim, fica mais sensível, né, cada vez toma mais remédio. Há uma epiralgia, chama epiralgia. Cada vez ele vai ter mais remédio para passar essas dores crônicas. Complica, né? Fica bem complicado mesmo. Eu tenho aqui a ouvinte Joaquina. Ela diz que tem síndrome do túnel do carpo. Se há como não operar, se indicado com o seu tratamento. Sim, o síndrome do túnel do carpo pode ser tratado, tá? Com minha técnica, tá? E é o mesmo procedimento, alinhamento articular e muscular e, consequentemente, alívio das dores também. Aí não precisa de cirurgia? Não precisa não. Geralmente, tendinite, isso aí não há necessidade de cirurgia, não. E a síndrome do túnel do carpo é como se fosse uma tendinite? Mas tendinite, que ela tem dor na região do punho, né? Então, não há necessidade de alinhamento articular. Se aliviando articular, já me passa essas dores. E a Vera Lúcia de Souza, novamente, ela pergunta se esse tratamento para a síndrome do túnel do carpo, se é demorado. Que dependendo da disfunção. Você realinhando a articulação do carpo e do cotovelo, já me pega toda essa parte do membro superior, tá, até a escápula e também cervical, realmente é uma melhora muito rápida, mas depende de cada disfunção, cada pessoa. Mas se for uma coisa localizada, eu já me tratamento mais rápido. Entendi. E, geralmente quando tem do carpo, não é só o carpo, né? Realmente tem o cotovelo, o ombro, o cervical que precisa realinhar também. Certo. E aí demora, doutor? Não, geralmente o tratamento é rápido, mas tem que ver o grau da disfunção de cada pessoa, né? Se for um problema leve ou simples, o tratamento é mais rápido. Nossa, tem muita gente com esse problema. Muita gente perguntando aqui, eu estou lendo as perguntas, demora mais um pouquinho, né? Doutor, então, para todos esses males, para todos esses tipos de dores, para a mandíbula, para os ossos em geral, para os joelhos, para o quadril, para a mandíbula, para dor de cabeça, para dor de ouvido, para síndrome do túnel do carpo, para bursite, tendinite, todos esses males, o seu método é indicado. A Glória pergunta aqui se tem mais alguma dor que nós esquecemos de falar. Obrigada, Glória, um beijo. Alguma dor? Bom, se a gente esqueceu de falar alguma dor que o seu método é
indicado e nós esquecemos de falar. Acho que não, né? Não, já falou, na verdade, atletas, todas as dores do corpo. Todas entendeu? as dores do corpo. Que beleza, que maravilha. E é um método aplicado por terapia manual. Terapia com as mãos, né? Com as mãos, treinamento, né? E não há remédio, não tem nada. É só com as mãos mesmo. Certo. E o senhor utiliza acupuntura, não? Eu sou especialista em acupuntura. Pode ser utilizado também, só que nesse caso da minha técnica não há necessidade de usar acupuntura. Só, a dor é muito bom em estados crônicos, assim, agudos, né? Uhum. Então, mas nesse caso eu não utilizo acupuntura, não. Entendi. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Qual é o valor médio de um tratamento com o método HAT e PTM? Eu cobro por sessão, né? A avaliação é R$350, né? No caso aí. No caso precisa de mais sessões, né? O valor cai para 250 ou R$200 por sessão, se for 2 vezes por semana. Certo. E como saber mais sobre o seu tratamento? Para o senhor informar para nós site, redes sociais e o telefone. Tá, o site é www.hat, né, iptm.com.br. Certo. Lembrando que HAT são as iniciais do Dr. Humberto Akira Takahashi. Humberto com H, Akira Takahashi, HAT. Você pode procurar no Google também, Dr. Humberto Akira Takahashi, que você vai chegar até ele. E os telefones, ele está em Campinas, na rua Dr. Miguel Penteado, número 244, Jardim Chapadão, em Campinas. E o telefone é 0919, que é o DDD de Campinas, 019, e o número 3242-0509. Eu vou repetir, 019 Campinas, 3242-0509. O Facebook também, né, doutor? Tem o Facebook que é o HTIPTM.terapia manual. Então tem o Facebook também, terapia manual, HATIPTM.terapia manual. E você pode entrar também no site, como ele já falou, é www.hat-iptm.com.br. Nós deixamos de falar alguma coisa, doutor Humberto? Não. Foi tudo falado? Foi tudo falado, assim, todas as técnicas, tá? A técnica é para todas dores musculares, tá? E eu agradeço ao pessoal da Web Rádio Showtime pela oportunidade de esclarecimento sobre a técnica RAT-PTM. Muito obrigada. Esteja conosco mais vezes, viu? E eu estou encantada com o seu tratamento, com a sua técnica. Parabéns, que Deus o abençoe muito e que o senhor continue aí com esse lindo trabalho e que os fisioterapeutas de todo o Brasil possam fazer esse curso para tirar as dores com as mãos. E que as suas mãos sejam cada vez mais abençoadas, viu, doutor Humberto? Obrigado. Mais uma vez agradeço ao professor da Web Rádio Showtime pela oportunidade de esclarecimento sobre a técnica. Muito obrigada. Eu conversei hoje com o doutor Humberto Akira Takahashi, que tem esse impressionante trabalho, essa técnica linda de tirar as dores com as mãos. Ele é um fisioterapeuta que tem a sua técnica aprovada pela Unicamp, um trabalho belíssimo, é um homem realmente que merece o nosso aplauso. E ao Céu para a Saúde trouxe para vocês hoje mais essa especialidade, mais esse grande profissional, e a gente fica muito feliz com isso. Ao Céu para a Saúde, sempre com vocês. Tá certo? Ao Céu Zap, que agora é digital, e você pode marcar as suas consultas, acertar as suas pendências, tudo pela internet. Principalmente se você tiver o sistema Android, que é o mais indicado. E você pode acionar o botão antipânico. Isso te dá, assim, uma grande assistência, um bom apoio na hora de uma emergência. Um botão antipânico onde você vai ter o profissional ideal indicado para você.
E eu agradeço, então, a sua audiência até agora, desejando um fim de semana muito gostoso, muito bom, para você ficar aí quentinho, que tá frio, né? Tá frio, acho que em todo o Brasil, até chovendo um pouquinho. É bom para descansar, estar com a família. E eu desejo para vocês também uma grande semana, muito abençoada. Um beijo no coração. Zildete Montiel se despede. Até sábado que vem, ao meio-dia, e quinta-feira, o nosso programa também, às 9 horas da manhã. Até lá, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio. Showtime. Watch the stars come out on Showtime. Liga na Showtime.